E Arthur, vamos esperar um pouquinho. Para a gente continuar o exercício. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos agora dar sequência aos exercícios de diagnóstico do aprendizado. Nesta questão, temos uma opção na qual o uso da próclise está correto de acordo, aliás, uma ou mais opções, né, em que o uso da próclise segue a norma culta da língua portuguesa. O que é o uso da próclise? É quando você usa o pronome oblíquo, mi, si, te, quando você usa antes do verbo. Então, em quais opções está correto o uso da próclise? Vamos ver. Solange me pediu um presente muito caro. Veja, Solange me pediu, isso é a próclise, me pediu. O que é a ênclise? Ênclise é quando o pronome vem depois do verbo, pediu-me. Nós tendemos a usar na fala sempre a próclise, mas a escrever usando a ênclise, o pronome depois do verbo. No entanto, no português brasileiro, é muito mais comum o uso da próclise. Onde a próclise está empregada corretamente aqui? Na letra A? Está. Na letra B, Solange nunca me pediu um presente muito caro. Aqui neste caso, temos um erro. Quando nós temos uma palavra negativa, nunca, nada, eu tenho que usar a ênclise. Nunca pediu-me um presente muito caro. Então, na letra B, o uso da próclise está errado. C. Foi Solange quem me pediu um presente muito caro. Está certo. Sua filha Solange me pediu um presente muito caro. Também está certo. Então, a letra A letra C e a letra D estão corretas com relação ao uso da próclise, que é o pronome antes do verbo. Assinale a alternativa na qual o verbo é transitivo indireto. Então, temos 2 minutos para fazer. O que é verbo transitivo indireto? É quando exige a preposição depois do verbo, quando eu tenho preposição. Letra C.
Letra C, porque na letra C nós temos a preposição. Eles confiam em seus superiores. Eles confiam em quem? Em seus superiores. Então, na letra C, nós temos o emprego da preposição, por isso nós temos transitivo, o verbo transitivo indireto. Perfeito. Vejamos agora a próxima. Qual das frases abaixo contém um verbo intransitivo? O que é verbo intransitivo? É aquele verbo que não pede complemento. Ele sozinho já é muito significativo. Então, ele não tem nem preposição e nem a continuação também. Ele só já se basta. Onde nós temos um verbo assim? Letra D. Quem está falando essas respostas? Ana Júlia. Ana Júlia. Ah, é isso mesmo. A menina chora. Então, se eu digo a menina chora, você não precisa acrescentar mais nada. É diferente de eu dizer a menina comeu. Comeu o quê? Comeu a torta de chocolate com catupiry. Aliás, que chocolate com catupiry? De frango com catupiry. Aí você tem um acréscimo, né? Então, é a letra D. Neste caso aqui, temos uma charge em que duas meninas estão na esteira. Eu já até passei esse exercício. E uma diz, amiga, qual exercício que você mais gosta? A outra amiga diz mastigação. É claro que elas podem mastigar à vontade, elas são magras, ó, têm as penas finíssimas, né? Mas a palavra amiga, ela tem qual classificação gramatical? É sujeito, vocativo? Vocativo. É vocativo. Exatamente, você chama a outra pessoa, amiga. Por que quando você conversa com alguém, você chama a pessoa? Justamente para a pessoa prestar atenção, né? No que você vai dizer. Aí você chama, ainda que você esteja perto da pessoa, mas você chama o nome para que ela preste atenção no que você vai falar, né? Isso mesmo. Assinale a sequência que classifica corretamente os termos das orações em destaque, em aposto ou vocativo. Vocativo, então, é sempre quando tem um chamamento, um chamado nome da pessoa, o apelido, e o vocativo é quando eu tenho uma explicação entre vírgulas. Então, eu tenho que analisar essas 5 frases e marcar qual opção corresponde a cada uma das 5. Vamos, então, 3 minutinhos, dá para fazer esse exercício. O aposto é entre vírgula, né, professor? Ou então depois de 2 pontos também, né? Aí serve como aposto. É a letra B, então. Espera aí, deixa o pessoal fazer. Já sabe a resposta? É por causa da entrelinhas, eu só olhei a primeira. Ah, você só viu? Ah, entendi. Então vamos lá, vamos esperar o pessoal fazer rapidinho. Não, mentira, professor. Eu tô achando que tá errado. Então tem que fazer uma por uma. Tá errado, a B tá errada. Tá errado, porque, tipo assim, O primeiro é aposto. mas aposto é entre Letra D, professor. Espera aí. Tem que fazer. Vamos lá. A primeira. Marcela, do departamento pessoal, ganhou o concurso de funcionário do mês. Então, aqui nós temos uma explicação que vem entre vírgulas. Nós temos um aposto. Então, aposto. Letra B, a número 2. Brasil mostra sua cara. Temos aqui um vocativo, né? Minha irmã, Carolina, foi aprovada no vestibular de engenharia. É um
Aposto também. Então, nós temos aposto, vocativo, aposto. Deixa eu ver. Havia muita confusão no momento. Gritos, vaias, aplausos. Isso é explicação, é aposto. A vida, meu amado, não é um conto de fadas. Aqui, meu amado é alguém com quem se fala, então é um vocativo. Então, aposto, vocativo, aposto, aposto, vocativo. É a letra D. Muito bem. Quem marcou a letra D acertou. Vamos observar agora o que temos aqui. Que figura de linguagem é empregada na charge? Temos uma charge em que um casal conversa. Então, são duas tirinhas. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então aqui nós temos o uso de figura de linguagem. Principalmente o que destaca aqui em ambas as figuras é o emprego da palavra como. O amor é como uma flor e o amor é como o motor de carro. Quando eu faço esse tipo de analogia, que figura de linguagem é essa? Entre dois elementos. É uma metáfora, é uma ironia, é uma comparação ou eufemismo? Comparação? É uma comparação. A comparação é uma figura de linguagem. Mas não é uma comparação assim, normal, né? Hoje está frio como ontem. Não. É uma comparação que tem um caráter literário. O amor é como uma flor, o amor é como um óleo. Então, aí você sai do senso comum, mas é uma comparação. Onde ocorre a figura de linguagem catacrese? O que é catacrese? É quando você usa um termo que não é completamente adequado, mas é porque falta outro termo, não existe um termo para aquele contexto. Vamos observar agora 2 minutinhos para responder a essa questão. Eu acho que é a. Trepei no galho da mangueira. Mangueira tem galho? Tem. Então não pode ser. Então não pode ser a letra A. Tem que ser onde uma palavra não está adequada. Catacrese seria, tipo assim, uma palavra que não tem no contexto. É que não existe no dicionário, por exemplo, se eu disser assim, põe um dente de alho no arroz. O alho não tem dente, não é? Mas que palavra eu usaria? Não existe outra palavra, né? O cabelo de milho. Milho não tem cabelo, mas não existe outra palavra adequada. Isso é catacrese. Né? O pé dessa mesa está quebrado. Mesa não tem pé, mas não existe outra palavra mais adequada para substituir. Isso é catacrese. Onde temos catacrese aqui? Sim, Gabriel. Parece que alguém pediu a palavra? Não.
Vamos ver. Trepei no galho da mangueira. Mangueira tem galho. Embarquei no ônibus errado. Veja, embarcar vem da palavra barco. Então, embarcar só teria sentido de ser usada com barco. Mas não há outra palavra para descer do ônibus a não ser embarcar para você viajar de ônibus a não ser embarcar, assim como também navio, avião, a gente diz, eu desembarquei do avião a tal hora. Isso é catacrese, é a falta de uma palavra adequada que me leva a usar uma que não seja completamente adequada, mas que substitui. Então, exatamente, embarquei no ônibus errado. Vivo uma vida muito boa. Não é. E adoro ajudar minha mãe na faxina. Também não é, catacrese. Vou pular isso aqui. Nesta questão, nós temos um enfoque nas orações subordinadas. O que são orações subordinadas mesmo? São orações nas quais uma depende da outra para ter sentido. Então, temos orações substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações adverbiais podem ser causais, quando o enfoque está na causa. Então, por exemplo, estudei porque precisava ir bem na prova. Consecutiva, estudei tanto que fiquei com dor de cabeça. Então, o enfoque está na consequência. Quando a palavra tanto aparece, é porque você tem uma oração consecutiva. Final, quando indica finalidade. Estudo para aprender mais. Então, para indica aqui finalidade. E condicional, se houver prova, vou estudar. Então, você estabelece uma condição. E aí, aqui é uma causa, é uma consequência, é uma finalidade ou é uma condição? Noite passada fez tanto frio que fui dormir sem lavar dinheiro, né? Um político diz ao outro. Causa, consequência, final ou condição? Fez tanto frio que fui dormir sem lavar dinheiro. Veja, o enfoque aqui está em quê? Na consequência do frio. Fez frio e, por consequência disso, eu não lavei dinheiro antes de dormir. Então, aqui é uma oração subordinada adverbial consecutiva, porque está com enfoque na consequência do fato de ter feito frio. Essa aqui eu já passei para vocês, vou pular. Essa aqui também. Qual é a função dos termos Hamlet e papai, respectivamente, no primeiro e no segundo quadrinho? Aqui temos também algo que já estudamos, que é o aposto e vocativo. Aposto, então, é uma explicação e vocativo é um chamamento. Então, vamos fazer 2 minutinhos.
Então, as palavras Hamlet e papai. Qual função desempenha? É um pronome? Interjeição? É o quê? Vocativo. É vocativo. Quem falou vocativo? É o... Arthur Neves. Isso mesmo, Arthur, é vocativo, porque você está chamando a outra pessoa. Nós usamos vocativo o tempo todo, né? Porque vocativo vem de vocare, que significa chamar, né? Daí vem a palavra vocação também. O que é uma vocação? É quando a pessoa ela tem um chamado, segundo a religião, as pessoas têm vocação. Ou seja, você é chamado por Deus para ter alguma característica, por exemplo, para cantar. Então, se você canta bem, é porque você tem vocação para cantar, é porque Deus te chamou para você cantar. Se você desenha bem, é porque você tem vocação para desenhar, porque Deus te chamou para você desenhar. Então, dentro da perspectiva religiosa, existe a vocação. Mas, mesmo fora dessa perspectiva, vocare é chamar. É você puxar assunto com uma pessoa. Agora, temos aqui um caso de oração sem sujeito. Precisamos identificar onde aqui ocorre oração sem sujeito. Então, vamos fazer 2 minutinhos. Então, vejamos aqui. Oração sem sujeito é aquela oração que, em hipótese alguma, existe sujeito. Não é porque você não consegue identificar, é porque realmente não existe. Vejamos, então. Faltavam 3 dias para o batismo. Aqui nós temos sujeito. Qual é o sujeito? 3 dias. 3 dias faltavam para o batismo. Tanto que o verbo faltar está flexionado no plural, justamente para acompanhar 3 dias. Então, aqui temos sujeito simples. Houve, por improcedente, a reclamação do aluno. Aqui, claro, tem o uso de uma expressão idiomática, haver por improcedente, mas, neste caso aqui, haver não é no sentido de existir. Por isso, haver pode ir para o plural, mas, como reclamação está no singular, fica no singular. Mas, se fosse no plural, poderia ser houveram por improcedente as reclamações do aluno. Então, está certo. Sobrou tempo suficiente para as comemorações. Então, aqui, qual é o sujeito? Tempo. Tempo suficiente
sobrou para as comemorações. Se fosse tempos suficientes, sobraram para as comemorações. Então fica faltando somente a letra D. Choveu intensamente nesse fim de semana. Então aqui temos uma oração sem sujeito, porque chover não indica a ação de uma pessoa. Na verdade, nem indica a ação. Indica um fenômeno, mas nós não sabemos quem foi responsável por esse fenômeno. Aqui temos, na questão 31, a introdução do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Qual é o sujeito da afirmação que inicia o hino nacional brasileiro? Então, vamos responder em 2 minutinhos. Eu acho que é a C, professor. É isso mesmo. São as margens plácidas do Ipiranga. Porque quando houve esse grito, né, independência ou morte, Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga e bradou, então, né, esse brado retumbante chamado povo heróico, independência ou morte. Então, quem eram as testemunhas que viram as margens plácidas do Ipiranga? É claro que isso é uma ficção, mas o fato de... Historinha bonitinha que inventaram para tentar fazer a gente ser patriota. Exatamente. Ainda fala assim, independência ou morte, né? Morte de quê, né? Assim, com relação a quê, né? Engraçado que nós somos um povo cuja independência foi declarada pelo colonizador, né? Dom Pedro, ele é filho da coroa portuguesa. Então, já começa tudo errado o nosso processo de descolonização, né? Então, ele vai ser o herói nacional, que ele mas não é brasileiro, mas ele passa a imagem de ser um herói nacional, protetor perpétuo do Brasil, justamente para criar um discurso de união, de sacrifício em favor da nação, né? Então, é um povo heróico. Agora, neste caso, em nosso filho chegou atrasado. O predicado é o quê? Nominal, verbal, verbo nominal ou é predicativo do sujeito? O que é um predicado nominal? É quando o verbo não indica ação. E por isso mesmo o predicado, por isso mesmo o verbo só liga o sujeito ao predicado. Por isso é um predicado nominal, é uma característica. O verbal é quando nós temos a presença do verbo que indica ação. Verbo nominal é quando você tem um verbo que indica ação e uma característica também. E predicativo do sujeito é quando você tem uma frase nominal, um predicado nominal também, né, em que não há característica de ação por parte do sujeito. Então, diante disso, qual é o tipo de sujeito em nosso filho chegou atrasado? Então, temos 2 minutinhos para fazer.
Vamos observar. Nosso filho chegou atrasado. Temos um verbo que indica ação? Temos. Chegar é um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, eu já tenho claramente um predicado verbal. Eu preciso saber se eu tenho, além dessa ideia de ação, a ideia de um heroísmo, ou então a ideia de uma condição. Nosso filho chegou, o quê? Atrasado. Atrasado é uma característica de filho. Se é uma característica, significa que nós temos um predicado verbal e também nominal. Por isso, verbo nominal. Letra C. Essa aqui eu já passei, vou pular. Essa aqui também. Temos essa aqui. Classifique as orações subordinadas, a oração subordinada adverbial. Desculpa, estou com um S a mais aqui. Classifique a oração subordinada adverbial. Então, ela pode ser causal, quando o enfoque está na causa, conformativa, quando o enfoque está na ideia de conformidade, condicional, quando o enfoque está na condição, e final, quando está indicando finalidade. Então, vamos ver essa charge sobre a Covid-19 e qual é a função da linguagem, aliás, qual é o tipo de oração subordinada que está presente aqui. Nessa charge sobre a Covid, na qual temos um ministro que anuncia Covid-19 pessoas para sair de casa, né? Claro que há aqui um jogo de linguagem entre Covid e Covid-19. Então, vamos à resposta. Quando nós temos uma oração subordinada adverbial causal, a ênfase, claro, está na causa. Então, por exemplo, estudo porque preciso. Então, aí temos a ideia de causa. E conformativa, quando temos uma ideia de conformidade. Por exemplo, eu sempre ajo conforme meus sentimentos. Então, conformativa tem a palavra conforme, ou então, segundo, esses termos indicam conformação. Condicional indica condição. Se isso acontecer, aquilo vai acontecer também. Então, tem que haver essa ideia de condição. E final é quando indica finalidade, objetivo. Então, qual é a opção correta? É final. Convide 19 pessoas para sair de casa. Qual é a finalidade? Sair de casa. Então, o para aqui, ele é uma preposição e uma conjunção subordinativa que indica finalidade, objetivo. Certo? Bem, vou ter que parar o compartilhamento aqui. Então, nós fizemos aqui alguns exercícios gramaticais relacionados aos conteúdos que foram visitados ao longo do nono ano. Há muito mais do que isso, mas são algumas bases essenciais para o ensino médio. É muito importante que você vá para o ensino médio sabendo exatamente quais são as funções
do sujeito, do predicado, quais são os tipos de sujeito, os tipos de predicado, o que é um predicado verbal, o que é um predicado nominal, o que é um predicado verbo nominal. As classificações do sujeito ligadas às características. Sujeito simples, composto, inexistente, oração sem sujeito, sujeito elíptico e assim por diante. Então, são um conjunto de saberes que nós devemos ter em mente para a realização das provas e também para a passagem rumo ao ensino médio. Bem, nós vimos, então, ao longo do ano, temos visto uma série de conteúdos. A matéria de português do 9º ano não é considerada muito fácil, porque ela já entra em análise sintática, né? E ela vai ser revista depois no 3º ano. Claro que com mais profundidade. As matérias de português têm essa característica, elas vão sendo retomadas nos anos seguintes, né? Então, você estuda, depois você vai estudar de novo aquilo que você estudou. Por que isso? Porque a língua é muito complexa. Então, não dá para você hoje dizer, eu aprendi isso. Pode ser que daqui a um ano você precise desse conhecimento até mais aprofundado para que você consiga se comunicar bem na sua língua materna, né? Por isso, o português tem essas características. E é importante também que vocês adquiram e mantenham o hábito de ler, mesmo diante de pouco tempo para a leitura, por conta das atividades, que são muitas, né? É preciso dedicar uns 15 minutinhos diários à leitura. Mas não é a leitura de postagens do Instagram, não é leitura de memes, é a leitura de textos clássicos, textos que fornecem a vocês conhecimentos necessários para vocês conseguirem um ótimo desempenho nas provas que vocês farão nos próximos anos, seja de Enem, seja de outros vestibulares, seja de concurso, né? Bem, nós nos encaminhamos também agora para a avaliação AVG2, né, que também tem característica de explorar a interpretação de texto, que tem sido o nosso foco aqui, porque a interpretação de texto é imprescindível para todas as áreas, não só para português, e também porque nas provas de diferentes matérias, inclusive de matemática, uma grande dificuldade que os alunos tendem a demonstrar é com relação ao entendimento do enunciado. Então, o enunciado tem que estar claro, mas também tem que ser muito bem entendido. E se você não entende bem o enunciado da matéria de física, de matemática, de história, você corre o risco de se dar mal numa avaliação ou então numa prova mais específica. Bem, pessoal, a semana então está começando. Aguardo vocês agora na quinta-feira, aliás, na sexta-feira. Alguém tem algum comentário a fazer ou podemos encerrar? Falta menos de 1 minuto. Bem, então, dou por encerrada a aula de hoje e a gente se encontra na sexta-feira, certo? Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia, professor. Bom almoço. Tchauzinho. Obrigado, já estou com fome também.